também. Então, a gente inicia o conteúdo também de forma gravada. A nossa apresentação da semana passada está lá no Moodle. Eu preferi não colocar no formato indexado no Moodle como o YouTube, eu preferi colocar como um link, porque daí vocês também podem daqui a pouco salvar esse link e colocar ele em alguma outra forma nos arquivos de vocês, enfim. O link ele vai estar disponível para todo mundo de forma mais sigilosa, ele não é uma aula aberta, ela só serve e entra pelo link, então isso também vai estar disponível lá, tá? Se a gente está começando a falar então sobre método, se a gente está começando a falar sobre as etapas do método, a aula de hoje tem tudo a ver com o início de tudo, né? De como que a gente constrói essas interfaces de projeto, como que a gente inicia as relações de problema de projeto. Então, a gente vai falar na aula de hoje sobre muito além do briefing. A gente vai iniciar aqui o conteúdo tratando de uma relação que tem tudo a ver com o processo de construção de qualquer projeto, seja um projeto gráfico, digital, de produto. A gente precisa entender qual é a necessidade do nosso cliente e entender quais são as relações que a gente vai construir com ele a partir do briefing de projeto, do briefing de comunicação que a gente venha a trabalhar. Eu gostaria que vocês ligassem os áudios de vocês só para me responderem algumas coisas antes de iniciar o nosso discurso aqui. Quem já ouviu falar sobre briefing? Quem já teve isso em algum momento de alguma aula? Eu lembro que a gente comentou muito brevemente nas nossas aulas de criatividade, mas quem já trabalhou com briefing saberia mais ou menos dizer o que é briefing? Pode falar. Acho que briefing é a necessidade do cliente, assim, né? Tipo, briefing é um monte de perguntas, não é? Tá. Que tu faz pro cliente Uhum. para te saber mais sobre o projeto que ele quer, não é? Uma coisa assim. Tá, ok. Um contato com um briefing desse tipo, É sabe? por aí, é por aí. Alguém gostaria de completar a Suemi? O briefing não é uma pesquisa geral sobre o que tu vai fazer, tipo, desde quanto tempo tu tem para fazer aquele projeto, quais Uhum. materiais tu vai trabalhar, qual é o público-alvo, essas Uhum. coisas? Tá complementando bastante o que a Suemi comentou. Ah, tá. A Patrícia comentou que a Josi não está ficando online aqui, mas a aula está sendo gravada, está tendo essa oscilação. Na semana passada aconteceu isso, mas a Patrícia só comenta com ela que a aula está gravada e na parte da fase prática, que se ela conseguir conectar ali também, a gente tenta abordar dessa forma, tá? Tá, Mas beleza, Lisa. vamos dar sequência aqui então. O briefing, ele é o ponto de partida de qualquer projeto que a gente venha trabalhar. Ele pode ser muito longo, como ele pode ser muito curto de acordo com a demanda que a gente tem do nosso cliente, tá? Então, complementando, iniciando o que vocês comentaram sobre o que vem a ser o briefing, briefing é um conjunto de informações, tá? Então, se a gente tivesse que resumir, sintetizar o que a gente vai falar e o que a gente vai tratar aqui sobre briefing nessa primeira parte da aula, o briefing é um conjunto de informações e é a primeira etapa de qualquer processo que a gente venha construir de projeto. Quando a gente está iniciando o contato com o cliente, ou seja, digamos o Diego, a empresa, entra em contato com a empresa da Patrícia ou entra em contato com a empresa da Suemi ou do Augusto, de qualquer um de vocês, eu vou fazer também um conjunto de perguntas, por isso que até a Suemi comentou, não são várias perguntas, e daí a Verônica comentou, é um conjunto de pesquisa, sim, a gente vai fazer uma entrevista, uma conversa, junto com esses grupos de pessoas ou com o diretor da empresa, o responsável da empresa, para coletar o máximo de informação. Por que isso é importante? Porque a gente não consegue iniciar qualquer projeto se a gente não sabe qual é o ponto de partida, onde a gente começa a fala com o cliente, ou o que a gente tem que fazer, quais são as necessidades que esse cliente tem. Então, a gente vai trabalhar dessa maneira, iniciando com pesquisas e conversas com esse cliente. Então, em síntese, o briefing é um conjunto de informações sobre a marca, sobre a empresa ou sobre o projeto que eu tenho que desenvolver. Mas, uma das coisas importantes aqui, quando geralmente a gente começa com um briefing meio ruim ou sem informação, geralmente a gente tem conflitos de informação entre empresa,
entre prestadora de serviço, entre o que a gente entrega, entre o que o cliente quer, o que a gente gera. Então, esses ruídos geralmente vão acontecer quando o briefing é muito extenso. Então, a gente tem que chegar no equilíbrio do que ter nesse conjunto de informações, porque às vezes o designer não vai ler tudo que está se colocado no briefing. Então, pontos essenciais são necessários, mas não a história da vida da empresa, talvez para algum projeto que seja um projeto muito curto. Briefing que são demasiadamente sistemáticos, tem que fazer isso, tem que partir disso, tem que iniciar nessa ponta, tem que fazer dessa forma. Então, a gente tem que tomar cuidado com coisas que são engessadoras no processo. Briefings curtos demais, a gente brinca dentro do nosso cenário de projeto, quando a gente fala do briefing que é miojo, que o cliente faz em 3 minutos o briefing e manda para a gente, né? Preciso de um projeto de tal forma, ou escreve um briefing tweet, né? Que é um briefing que na época, quando há mais tempo, era um briefing de 140 caracteres e agora virou de 280. Mas mesmo assim, é muito pouco, é pouca informação para nós, enquanto designers, para entendermos qual a necessidade que ele tem enquanto projeto, enquanto construção daquilo que a gente vai ter que resolver. Um briefing que é muito dogmático, muito normativo, isso se encaixa muito na relação sistemática. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que limita demais a nossa criação, e um briefing na hora e na maneira errada. Por exemplo, a gente está criando, está no meio do processo e o cliente manda mais um monte de informação que a gente tem que voltar ao processo. Então, é interessante que essa primeira etapa, essa etapa de coleta, ela seja feita em parceria com empresa e a prestadora de serviço, nesse caso aqui o designer ou o grupo que trabalha com designer, e essas conversas vão juntar informações que vão ser informações úteis para um trabalho constante ou para um único trabalho, porque às vezes vocês como freelancers e trabalhando talvez como freelancers vão ter um encontro com aquele cliente, vão trabalhar uma vez com ele. Então, esse encontro único com o cliente, vocês vão ter um briefing que vai ser único naquele início de projeto. Agora, digamos que vocês têm uma empresa, são sócios de uma empresa, e vocês têm esse cliente com vocês, fixo com vocês. Ele é o cliente de vocês. Vocês, nesse processo, vão coletar um briefing inicial que vai ter muita informação sobre ele e os pequenos briefings de projeto, que são esses briefings que podem ser mais curtos, que vão exigir de vocês a execução daquele projeto específico. Então, informações que nós já teríamos, que nós já temos pela primeira coleta, não precisam ser repetidas. Vocês vão se repetir apenas nas pequenas informações de projeto e aí já basta, e aí já se resolve nesse contexto. Qual é o propósito? Por que a gente tem essa necessidade de briefing? O briefing ele vai fortalecer o processo e vai fazer com que todas as pessoas da equipe entendam qual é a relação e necessidade daquele cliente e daquele projeto que a gente vai desenvolver. Então, essas informações elas vão passar por fluxos e por pessoas e ele tem que estar claro nesse processo. Uma das coisas interessantes é que quando a gente constrói qualquer briefing, a gente está também lidando com custos e com contextos. Um briefing, muitas vezes, de uma empresa pequena é uma coleta de informação com o dono da empresa. É uma ida até onde o produto está sendo vendido ou uma pesquisa que a gente faz na internet ou em pequenos meios de comunicação para entender quem é esse cliente. Um briefing para uma empresa grande que tem, digamos, clientes no Brasil inteiro e consumidores no Brasil inteiro, talvez demande outras formas de pesquisa, talvez demande outras formas de coleta de informação. E daí, esses briefings vão ter custos diferentes. Porque se eu preciso, talvez, contratar uma equipe de pesquisa para identificar se aquele cliente, consumidor final, está realmente comprando e gosta do produto dessa marca, talvez eu tenha um custo aí e um tempo para executar essa pesquisa e essa pesquisa trazer essas bases de dados e informação para eu começar o projeto. Então, entendam que o briefing ele vai se formar e vai ser flexível de acordo com a necessidade que eu tenho de projeto. Então, essas necessidades elas vão ser e atribuir mais contextos e menos contextos de acordo com a minha relação. Tá, ok. Verônica, recebi a informação da Letícia, tá? Repassa para ela que depois ela pode assistir a aula ou se ela quiser se conectar
talvez pelo 3G do celular, mas não sei se a internet dela vai funcionar, mas a gente dá sequência aqui. E daí, como que a gente constrói um briefing da forma certa, né? E até eu faço uma correção nessa minha fala. Eu não diria da forma certa, mas eu diria da forma mais adequada, porque a forma mais adequada é aquela que é a mais interessante dentro do projeto que a gente está trabalhando. Então, o tempo requerido antes do lançamento do produto ele vai ser flexibilizado pelo meu produto, pelo meu projeto. Então, vai depender se é uma campanha única ou se é uma campanha específica. Eu vou depender muito do contexto para a construção desse briefing. Depende muito da maneira como o briefing é executado, dos relacionamentos individuais, das pessoas que estão envolvidas, se as pessoas estão realmente querendo passar a informação. Eu já tive casos dentro de empresas que a gente pedia uma determinada informação para o cliente não queria abrir essa informação. E isso muito acontece com, às vezes, fluxo de caixa do cliente, quanto que ele está disposto a investir por aquele projeto, por aquela campanha, por aquilo que a gente vai desenvolver. Então, às vezes, o cliente ele não vai abrir essas informações e a gente tem que chegar a perguntas, tá, eu posso ir até onde? Até onde o meu elástico de criatividade pode ser esticado e ele vai, talvez, dar esses balizadores para a gente em contexto de formação. E o aspecto da questão que vai envolver, se vai envolver pesquisa ou não, se vai envolver outras formas de coleta ou não. Então, tudo isso vai ser construído junto com o cliente. Eu vou dar alguns indicativos aqui para vocês, vou dar um modelo de briefing para vocês também. E ele pode ser muito maior do que eu estou passando ou muito menor de acordo com a necessidade desse cliente. O importante é sempre perceber qual é o contexto, ok? Vocês não vão, por exemplo, para um cliente de freelancer de vocês que precisa de um material de papelaria, ele já tem um logo, já tem a identidade criada, ele precisa que vocês construam cartão de visita e envelope para ele, ou crie talvez um layout para a rede social. Vocês não vão fazer um briefing gigantesco com esse cliente. Muitas vezes, 5, 6 perguntas para entender contexto, quem são os concorrentes dele, já bastam para vocês desenvolver esse tipo de material. E outras coisas vocês fazem com base de pesquisa dentro das informações que vocês estão construindo, ok? Dando sequência, eu queria apresentar, na verdade, para alguns que já conhecem o Trello. O Trello é uma ferramenta de organização de informação e eu abro aqui um Trello um pouquinho antigo, da época que, não tão antigo, mas do ano passado, da época que eu trabalhava na Empória, onde nós tínhamos aqui uma síntese dos nossos clientes. E essa síntese dos clientes servia como um pré-briefing para a gente. Por quê? Porque eu entendia que aquele cliente específico que eu estava trabalhando, a Érica trabalha com Trello e ama. É muito legal porque ele organiza bastante coisa, principalmente para esses momentos de home office, ele é fantástico para a gente organizar rotina, organizar trabalhos que a gente vem desenvolvendo. E uma das coisas que nos ajudava no Trello era ter um board aqui que a gente pode construir, onde essa construção eu tenho informações específicas sobre o cliente. Sim, aqui quando a gente, na época, atendia mais a Água da Serra e daí tinha informações aqui sobre a marca. Então, aqui a gente tem esses contextos de informação e isso ajuda a também entender características sobre os clientes, as necessidades que a gente tinha dentro do cenário, ok? Oi, Letícia entrou aqui, estou vendo que temos mais uma participante, mas tá, vamos dar sequência aqui. O que eu devo conter, e daí agora vem uma parte um pouquinho mais chata da nossa aula, mas eu preciso passar isso. O que um briefing contém? Um briefing tradicional contém, tá? Eu falo tradicional por quê? Porque ele pode aqui ser mais extenso ou ser mais curto, mas é muito legal que aquele briefing inicial que a gente tenha com o cliente, ele seja colocado aqui para a gente enquanto característica, tá? Às vezes eu falo um pouquinho demais, eu preciso tomar uma água, vamos lá. O briefing ele é constituído de dado do cliente, os dados que nós temos de informação. Geralmente essas informações elas não vão mudar ou vão pouco mudar. Então, se vocês vão estar com o cliente por muito tempo, uma coleta desses dados já é suficiente e talvez reuniões a cada 6 meses, 1 ano com o cliente para ver se informações mudaram aqui vão ser colocadas nessa aba. Produto ou serviço.
o que ele faz? O que ele está trabalhando? O que ele oferece para o seu consumidor final? O que ele necessita de vocês enquanto designers, né? Então é importante saber dessa relação. Qual é o mercado que ele está envolvido? Qual é o mercado que ele está inserido dentro do projeto? Se ele é um mercado que tem muito commodity, daí eu explico para vocês o que é commodity. Commodity são esses produtos muito comuns, né? Então, por exemplo, água, sabão em pó, produtos de limpeza, arroz, feijão, eles são commodities. Eles são produtos que eles não têm uma variação de preço tão alta, e são produtos que eles não têm diferenciais competitivos tão grandes, mas eles podem ser, de uma certa forma, trabalhados aqui de uma maneira mais também criativa ou de uma maneira diferente. Assim como outros produtos que são produtos mais de luxo ou produtos mais segmentados, e daí isso vai depender de cada tipo de cliente. Qual é o mercado que ele está inserido? Quais são os consumidores dele? E daí a gente trabalha e entende sobre consumidores diretos e consumidores indiretos. Os consumidores diretos são aqueles consumidores que vão estar lá na frente do caixa comprando ou no e-commerce ou dialogando com ele. Os indiretos, muitas vezes, são consumidores que vão estar influenciando aquela compra. Eu vou dar um exemplo de criança, por exemplo. A criança é um consumidor e é um influenciador daquele pai que pode ou não comprar aquele determinado tipo de produto. O preço que ele aplica, ou o preço de mercado que é colocado, então isso é um fator a ser entendido, os concorrentes e os objetivos que vão determinar aquele meu projeto. Geralmente, as primeiras características aqui, os primeiros pontos, elas são mais fixas dentro do briefing, e a gente só vai entender e modificar e conversar com o nosso cliente sobre os projetos no item 7, no item de concorrência. Precisamos criar um novo produto, precisamos criar uma nova comunicação. Então, quais são os objetivos que a gente vai tratar aqui? E anexos, porque geralmente o cliente vai mandar muita coisa para vocês vão pesquisar muita coisa, e isso vai auxiliar dentro do processo também, ok? Dando sequência, o que a gente abre na aba do cliente e o que é importante ter quando a gente busca informações sobre o cliente. Qual é o nome da empresa? Qual é o histórico da empresa? E daí, isso é muito legal, porque assim, quando eu entendo qual é o histórico da empresa, às vezes eu entendo se ela é mais tradicional, se ela é mais jovem, se ela é uma empresa familiar. E empresas familiares têm diferenças de como lidam com, muitas vezes, gestão. Então, é interessante a gente compreender um pouquinho aqui. Fundações e fundadores, ou seja, quem criou a empresa, se é um grupo societário, se não é. Isso para empresas maiores tem diferenciais dentro do contexto de gestão. Quando a gente está falando de empresas que são menores, às vezes não influenciam tanto como que a gente vai lidar com o próprio cliente. Filosofia da empresa, se ela é uma empresa mais aberta, se ela é uma empresa muito hierarquizada, é uma empresa que às vezes a gente precisa falar com 3 pessoas dentro de setores, ou se a gente consegue, dentro da empresa, já falar diretamente com o diretor, com o responsável do marketing, responsável do P&D, que é o gestor de pesquisa e desenvolvimento, que algumas empresas têm. A localização dela, porque vocês podem muito bem trabalhar com uma empresa remotamente, atendendo uma empresa lá do Recife, lá do Maranhão. A internet hoje nos possibilita isso. E daí vem uma questão importante, que é entender a localização e a regionalização desse cliente. Porque muitas vezes um cliente local, que é um cliente aqui, digamos, de Cocal do Sul, atende para o Brasil todo. A gente pode dar o exemplo da Ceusa ou da Portinari, que são cerâmicas locais que atendem o Brasil inteiro. E muitas vezes a forma como um produto é visto aqui, ele é diferente lá fora. Então a gente precisa entender essas relações junto com o nosso cliente também. Mercado em que atua, e daí isso já contempla o que eu comentei. Linha de produto ou serviço. Quais são as linhas de produto? Vamos dar um exemplo aqui de chocolate. Digamos que vocês estão atendendo uma empresa de chocolate. A empresa de chocolate, uma Nestlé da vida, ela tem a marca mãe, Nestlé, mas outras grandes submarcas que ela vai ter características diferentes. A Érica tinha comentado a Água da Serra. Eu já atendi a Água da Serra, já atendeu eles, e eles têm tanto a linha de refrigerante quanto a linha de chás. Então, eles têm forças diferentes de produção que vão comunicar com diferentes públicos também
tanto nas redes sociais quanto no contexto de embalagem, de comunicação e do que for. Então, é interessante entender quais são as linhas de produto, porque ali vai influenciar na forma como eu vou criar também uma embalagem, uma comunicação, um repertório de informação, ok? E pontos positivos e negativos. Se eu perguntar para o meu cliente quais são os pontos negativos dele, talvez ele vai falar, ele vai dar culpas específicas de mercado. Então, é muito interessante, às vezes, dentro do contexto, a gente não ficar só com uma fala, uma pergunta para o cliente, para o diretor da empresa ou para o gestor principal. É legal a gente conversar com outros integrantes da equipe, da empresa que a gente está trabalhando, porque ali eles podem colocar pontos positivos e pontos negativos. É muito legal a gente também, por exemplo, quando está iniciando um atendimento de uma marca um pouco maior, ir num Reclame Aqui, ir em Facebook, ir em Instagram e perceber se talvez aqueles clientes ali estão com algum problema ou estão recebendo algum feedback negativo. Isso é informação, isso nos dá também subsídio para trabalhar com esse cliente futuramente. Quando a gente vai para produto e serviço, a gente tem que entender e fazer algumas perguntinhas aqui. Quais são os nomes dos produtos? Eles têm nome? Eles têm linha? Eles têm categoria de produto? Qual tipo de produto que talvez eu tenha que criar? Né? É muito importante perceber isso. Se eu estou iniciando um projeto que eu preciso criar e desenvolver um site para a empresa, o que eu tenho que colocar de informação nesse site? Quais são as propriedades, aparência física, embalagem, tem ou não embalagem? Né? Eu já trabalhei com um cliente que a principal reclamação quando ele entrou com a prestação de serviço do escritório que eu trabalhava era que a embalagem que ele tinha feito na outra agência fez com que vários clientes antigos dele reclamassem e dissessem por que ele estava ficando tão mudando o público, ou mudando, não, aquela embalagem não estava mais conversando com ele. Então, ele foi e mudou de empresa para voltar, não com a embalagem antiga, mas para tentar resgatar esses consumidores e usuários. Percebam que muitas vezes, quando eu crio um novo rótulo, ou crio uma nova embalagem, um novo projeto de comunicação para um produto, eu não posso negar, talvez, aqueles clientes que eu tinha antigamente. Então, eu preciso entender também que embalagem é um dos principais pontos para compreender qual é o produto e serviço que eu vou desenvolver. O preço e tendência, se tem aumento, estabilização, redução no mercado, o custo-benefício do meu produto, se é um produto que tem muito custo-benefício, se tem um valor agregado muito alto daquele cliente, daquela marca que eu estou trabalhando, se ele me traz vantagens e desvantagens. Então, é muito legal, gente, trabalhar com projetos que nos dão subsídio de esse produto é amado. Quando a gente falava e vendia, quando eu trabalhava na Empório, a gente trabalhava com a laranjinha Água da Serra, é um produto que o pessoal ama demais. Então, quando a gente fazia qualquer tipo de publicação que envolvia a laranjinha junto com o pastel, aquilo dava um boom gigante nas redes sociais. Ou quando se tinha qualquer campanha de merchandising que envolvesse esse casamento ou alguma relação com a infância das pessoas também, aqui era uma das características que criava bastante relacionamento. Mas percebam uma coisa interessante. Aqui, e daí eu dou o exemplo da laranjinha de novo, aqui ela tinha muita força de marca, só que ela também é vendida em Curitiba. Em Curitiba, as pessoas conhecem a laranjinha Água da Serra há uns 5, 6 anos também, há uns 5, 6 anos. E muito diferente de nós que conhecemos, eu conheço desde a minha infância, os nossos pais desde a infância e juventude deles, que a gente tem um apelo muito mais emocional. Percebam que só mudando o estado, a forma como eu comunico já vai ser diferente. Então, é importante perceber o quanto muitas vezes, geograficamente, a gente precisa entender que o briefing vai ter alterações ali e eu preciso compreender esse processo. Como que esse produto é usado, como que esse produto vai ser usado para o meu cliente, a forma e o local, como eu comentei da laranjinha, frequência de compra, local de fabricação, diferenciais, imagem da marca, características de vantagem e desvantagem sobre os concorrentes. Então, essa aqui é uma aba que eu só vou falar e conversar com o meu cliente e nutrir as informações para o briefing sobre o produto e serviço. Se vocês estão olhando, talvez pesquisando, ou digamos, eu vou dar um exemplo, vou colocar a Verônica aqui como exemplo. A Verônica ilustra e tem a irmã dela que ilustra. Digamos que as duas vão abrir um escritório de ilustração e esse escritório de ilustração vai fazer editorial para revista, vai fazer editorial para livro, vai trabalhar com padronagem para roupa, vai trabalhar com ilustração para várias outras coisas. E
é importante para o consumidor final entender quem são e o que a Verônica e a irmã fazem de projeto, quais são até onde elas vão. Então, elas vão ter que ter um site, vão ter que ter a informação de como que é o estilo de desenho, se elas fazem ilustração publicitária ou se elas têm um estilo próprio. Então, essas características, se a gente tivesse que entrevistar a Verônica, a gente teria que fazer essas perguntas para saber qual é a linha de atuação na qual a gente vai comunicar ou na qual a gente vai desenvolver qualquer tipo de produto específico para essa nova empresa, ok? Caso alguém tenha alguma dúvida, pode me perguntar ali pelo chat. O mercado é uma das coisas mais complexas. Por que eu digo complexa quando a gente entra na estrutura de mercado? O mercado é onde a gente vai entender qual é o tamanho dele, qual é a estrutura dele. E mercado, quando eu digo, é o local, o contexto de atuação daquela marca e daquela empresa que eu estou trabalhando, tá? Por exemplo, eu tenho muitos concorrentes. Quais são os principais mercados, áreas de atuação, região? Eu vou entrar num termo aqui que ele é um termo mais específico, mas é importante para vocês podem anotar isso não está aqui na apresentação, tá? A gente tem dois tipos de mercado, o mercado B2B e o mercado B2C. O mercado B2B, ele significa business to business. O que ele quer dizer? É o CNPJ que vende para CNPJ. É a empresa que vende para a empresa. É um produtor de arroz que vende para um supermercado. Isso é o que a gente chama de B2B. A forma como o B2B trabalha, a forma como o B2B comunica é diferente, porque quem o B2B quer atender é aquele comprador dele, que é um outro comprador. Muitas vezes pode ser, por exemplo, uma empresa como a Anjo Tintas aqui em Criciúma, ou uma empresa de tinta qualquer. Ela faz produtos para o B2B, porque ela vai atender, talvez, empresas que são empresas químicas ou empresas que vão comprar os produtos dela e vão ser os clientes dela. A gente não está falando de consumidor final aqui. Mas uma empresa que vende também para o B2B pode ser uma empresa B2C. E o que é o B2C? B2C é Business to Consumer. A gente está falando do negócio para o consumidor. O consumidor que a gente está tratando, o consumidor final. Então, se a gente pega uma laranjinha água da serra, que é o exemplo que a gente está dando aqui, e vai deixar vocês com bastante sede, a gente tem um fator de business to business, que a laranjinha vende para o supermercado. O supermercado, ele vai fazer a relação para o consumidor final, mas a laranjinha também tem essa conversa com o consumidor final. Então, modelos de negócio podem ser híbridos, podem trabalhar com essa vertente do B2B-C, a gente tem essa relação, mas alguns só comunicam o contexto para o consumidor final. Então, por exemplo, redes sociais. Vocês me desculpem, eu peguei uma rinite, a gente limpou a casa hoje, me atacou uma rinite, mas as mãos estão limpas e a gente está passando álcool gel e também está confinado. Então tá tudo certo. A gente vai, só continuando agora, não é gripe, tá? É rinite mesmo, eu consigo diferenciar bem isso. E agora que eu falei, piorou. A gente está falando sobre a relação. Gente, para de botar agora ferrou de vez. A rinite é muito psicológico. Vou voltar aqui com B2B e B2C, tá? Vou concentrar dentro do foco aqui de novo. Uma comunicação para o B2C, ou seja, para os nossos consumidores finais, ela pode ser feita nas redes sociais. Eu posso, por exemplo, comunicar a Laranjinha Água da Serra e vocês podem entrar no site deles e ver como que eles estão conversando com vocês, como que eles estão conversando com o usuário final. Só que eu não vou fazer comunicação em redes sociais para o meu, talvez para o supermercadista. Para o supermercadista, a comunicação que a Água da Serra vai fazer, ela é muito mais direcionada. Então, é uma comunicação muito mais de merchandising, é uma comunicação muito mais de catálogo, muito mais informativa para esses supermercadistas que são o outro CNPJ que compra da Água da Serra. Eu espero que tenha ficado um pouco claro para vocês, porque dentro dos modelos de negócio era interessante a gente compreender quem é o usuário, quem é que é o consumidor daquele meu cliente. E daí eu vou comunicar de uma forma mais assertiva para ele ou criar um produto mais específico para ele dentro dessas abordagens, ok? Nesse contexto de mercado, eu vou ver se ele atende no varejo, se ele atende em grandes mercados, se ele atende num e-commerce, e a forma como eu comunico ou crio produtos para o e-commerce, elas são diferentes. Como que o serviço vai ser prestado, se vai ser prestado de forma direta ou indireta. Como que aquele produto que eu estou criando vai ser recebido pelo meu usuário,
se esse meu usuário ele vai conseguir provar o produto antes ou não, como que eu gero esses contextos de mercado, é importante se entender nesse fator. E outras características, como que isso vai ser divulgado pela publicidade. Esse produto que eu criei, essa comunicação que eu desenvolvi, como que a publicidade vai utilizar isso? Como que ela vai falar isso? Quais são os argumentos de mercado mais importantes para serem comunicados nesse ponto de partida aqui dessa informação, ok? E daí, aqui está dentro do quinto, quarto item, mas o consumidor, ele não é uma das coisas para ser deixada de lado, ele é um dos fatores mais importantes. E quando eu falo em consumidor, quem são essas pessoas? É importante que vocês tenham elas sempre no centro. Qual é a faixa etária? Qual é o estado civil? Qual a profissão, escolaridade? Claro que, em muitos aspectos, a gente não consegue ter todas essas informações. Mas para um produto como uma laranjinha água da serra, a gente sabe que é um produto que vai envolver uma faixa etária desde adolescentes até gente um pouco mais adulta. A forma como se comunica para o adolescente talvez seja um pouquinho diferente, a forma do pessoal mais adulto talvez seja mais nostálgico. A gente tem faixas etárias diferentes e é importante a gente compreender como que isso acontece. Onde que ele vai comprar, como que ele vai comprar, se esse tipo de produto ele é feito digitalmente, digamos que a empresa da Verônica e da irmã seja uma empresa que elas trabalham em casa e elas simplesmente passam tudo pelo digital. Então, como que eu, enquanto consumidor, chego até elas? Entender isso é muito importante. Quem decide a compra? Nesse caso da Verônica, quando ela montar uma empresa um escritório de ilustração, quem que vai decidir a compra? Se ela está vendendo para agências, se ela está fazendo o contato com agências, quem são as pessoas que ela tem que comunicar quando ela quer vender um tipo de produto dela? Então, será que é para o dono da empresa ou é para o diretor de criação da agência que vai conhecer o trabalho dela e vai contratá-la para fazer esse tipo de trabalho? Se ela vai para uma parte mais editorial, quem são as pessoas dentro desses modelos editoriais que podem contratar ela? Talvez sejam jornalistas, editorias de veículos de comunicação. Quem que são esses usuários e consumidores dos produtos que a gente vai estar oferecendo, ok? Quais são as razões de compra? Por que as pessoas compram? Será que elas compram por necessidade? E daí os commodities são muito por necessidade. Eu compro água por necessidade, eu compro um arroz e um feijão por necessidade de me alimentar. Ou se é mais por status. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas se a gente simplesmente falasse que a necessidade básica das pessoas é a locomoção, elas comprariam só veículos mais simples, como Fusca, como um Uno ou um veículo que ele simplesmente me leva de um ponto para o outro. Mas as pessoas têm necessidades também de status. E essas necessidades de status muitas vezes fazem elas se endividarem e comprarem carros um pouco mais luxuosos. Ou talvez tenha uma necessidade de conforto, uma necessidade de tamanho. A pessoa teve lá, vai ter filho, talvez teve gêmeos, e ela não consegue mais comportar isso dentro de um Uno Mille. Ela vai precisar comprar um carro sedã que tem um bagageiro maior. Então, são necessidades que eu, enquanto designer, preciso perceber se esse meu produto vai estar atendendo e coletar isso de informação para o meu briefing. Como que são os hábitos de compra? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. E eu vou falar de alguns produtos e vocês me digam, na casa de vocês, com os pais de vocês, quantas vezes vocês já compraram esses produtos, tá? Vocês podem ligar o microfone e daí eu vou fazer pergunta para todo mundo. Me digam o seguinte, quantas vezes vocês ou o pai e mãe de vocês compraram uma furadeira? Uma vez. Vocês nasceram, o pai já tinha furadeira, a mãe já tinha furadeira em casa. Tipo isso. Herdou do pai, herdou do Tipo o avô. vizinho. Meu Exatamente. pai comprou umas 2 vezes. Ele comprou uma primeira, aí foi roubado, aí ele teve que comprar outra. Porque foi roubado, né, Verônica? Não por um contexto preciso de uma nova. Agora lançaram um modelo L300, eu vou comprar aquela furadeira que ela agora tem um som embutido, né? Não é algo que a gente vai comprar com tanta regularidade, né? É Geladeira. muito caro. Geladeira. Uma. Uma vez. Uma vez? Não, 2.
talvez 2, né? No máximo, talvez 2, e talvez porque a borracha estava estragando e não tinha conserto, né? Então, É a porque era gente... muito pequena e minha mãe comprou uma maior. Tá certo, também tem isso, né? Hoje em dia a gente não tem mais o hábito do rancho como se tinha, se bem que agora com esses tempos de confinamento as pessoas estão fazendo mais, né? Mas a gente não tinha tanto o hábito do rancho e a gente não vai mais no mercado só uma vez ao mês, a gente vai com mais frequência, então não existe a necessidade de um armazenamento tão grande. Hoje em dia, nessas últimas 2 semanas, a gente está percebendo um outro modelo acontecendo, então isso pode influenciar bastante. Agora me digam o seguinte, quantas vezes vocês compram chuveiro? Ou o pai de vocês comprou chuveiro? Uma vez. Umas 5 para 10 vezes. Olha só, aí já Bastante. varia, né? Talvez 1 vez, 2 vezes, porque comprou resistência para o chuveiro que foi queimando e foi trocando. Mas às vezes comprou 2, 3, 4 vezes porque se mudou, foi para outra casa e daí acabou trocando e precisou modificar. Agora é o seguinte, sapato, gente. Quantas vezes por ano se compra sapato? Umas 4. Umas Vezes? 2. 2 vezes? Eu digo 1 vez por ano. 1 vez? Varia alguns... muito de um ano para outro. Tem ano que compra mais, tem ano que não compra. Eu sou daquele que gasta muito um modelo de sapato e às vezes tem um outro lá para um outro evento, mas aquele ali vocês vão me ver usando muitas vezes. Mas tem Ele gente é multiuso, que multi-eventos. Ele é multiuso, multi-eventos, exatamente. Mas tem gente que tem e usa sapato constantemente e altera a cada dia e tal, então tem muitos sapatos. Então, percebam que a cada tipo de produto, a gente também tem regularidade de compra. A gente tem necessidades de compra diferentes, né? Talvez vocês em casa, se eu perguntar quantas vezes por mês vocês compram macarrão, talvez seja muito mais do que vocês compram sapato e compram geladeira. E é lógico, porque vocês consomem aquilo com mais uso. E não é só o consumo, porque vocês estão consumindo a geladeira também, só que ela não está estragando. E daí a gente vê entra dentro do processo, dentro do uso dos produtos, que é a obsolescência dele. Quando a gente fala de obsolescência, a gente está falando sobre a duração que esse produto tem, o ciclo de vida que ele tem. A obsolescência ela surgiu já há uns 100 anos atrás, com digamos, um lobby, uma conversa entre todas as empresas de luminária, de lâmpadas, para que as lâmpadas durassem menos. Porque quando as lâmpadas foram criadas, elas foram criadas com, digamos, o intuito de durar muito tempo. E daí essas empresas estavam percebendo que elas não estavam vendendo. Porque elas não estavam vendendo, já que as lâmpadas não estavam queimando. Então, elas começaram a criar o que eles chamam de obsolescência programada. Então, alguns produtos, eles têm um ciclo de vida e uma duração muito contexto de tempo, de temporalidade. Ô, Diego. Oi, pode falar, Letícia. Isso serve para celular também? Isso está no celular com mais efetividade. Então, por exemplo, para quem tem um modelo quem tem um Apple, por exemplo, tem um iPhone, o Apple ele tem uma obsolescência de 1 ano. Os produtos vocês podem até ficar com ele durante 2 ou 3 anos, mas daqui a pouco ele vai ter alguns aplicativos ou algumas atualizações que não vão funcionar mais no modelo que vocês têm. Então, ele já obriga vocês a descartar aquele produto e comprar um outro produto. Então, muitas empresas vão utilizar isso, só que a gente está chegando no momento que as pessoas estão se cansando disso, né? Estão, digamos, se cansando desses consumos exacerbados e a gente está entrando dentro de um modelo que os italianos já chamam de economia circular. O que é economia circular? Eu fiz a primeira pergunta para vocês sobre a furadeira e vocês me disseram, a furadeira se comprou 1 vez ou se herdou, nunca comprou, se herdou. Porque a obsolescência de uso da furadeira é de, se eu não me engano, 300 ou 3.000 horas. É muita coisa. E o máximo que a gente utiliza da furadeira não chega a 1 hora de uso. O que a economia circular ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, se ao invés de eu ter uma furadeira, a Suemi ter uma furadeira, o Augusto ter uma furadeira, por que a gente não faz um rodízio de uso desse produto? Por que a gente não troca e aluga talvez produtos como isso e ao invés de isso não é uma reciclagem, mas é um reuso desses produtos e uma troca com talvez condomínios, grupos e pessoas para que a gente tenha uma economia também dentro do planeta. Isso
Isso era para acontecer, por exemplo, em São Paulo, quando São Paulo fez o sistema de rodízio, que não podia placas de número ímpar circular em alguns dias e par circular em outros, só que as pessoas elas são muito consumistas. E o que o paulista começou a fazer? Comprou um outro carro com uma outra placa, então ele tinha agora 2 carros para circular num dia que podia e no outro dia que não podia. Então, é uma questão cultural e é uma questão que a gente precisa sempre trabalhar e entender. Dentro do nosso processo econômico, nosso processo de uso, como que a gente pode otimizar de forma sustentável aquilo que a gente está criando, mas economicamente ser saudável também. Eu dou um exemplo, por exemplo, um exemplo que a gente vai começar, e eu peço para que vocês prestem mais atenção nos próximos dias. A gente vai entrar agora numa época que é uma época mais de recessão, é uma época que empresas vão sentir mais e, consequentemente, todo mundo vai acabar sentindo mais. E, nesse processo, percebam como que vai ser a reutilização de alguns recursos, como que as pessoas vão se readaptar com algumas formas de lidar com as coisas. Antigamente, a gente ia no mercado com mais frequência. Hoje, talvez a gente vá agora, por conta desse confinamento, uma vez a cada 15 dias para fazer grandes compras. Mas a gente não vai fazer a esbórnia que talvez a gente fazia em casa ou talvez, por exemplo, ter algum tipo de descarte de algum produto que pode ser reaproveitado. Então, percebam também como que esses hábitos vão mudar, porque algumas culturas e alguns modelos, eles se alteram de acordo com a crise. A gente está vivendo uma que ela é um estudo de caso para nós, para todo mundo, tanto de adaptação quanto de informação para as próximas construções de produtos e de coisas que a gente venha a desenvolver, ok? Outro ponto, e partindo para o próximo aqui, a gente entra na relação de concorrência. Quando a gente fala de concorrência, a gente está falando de quem são os nossos concorrentes diretos e indiretos. Também, assim como consumidor, é importante entender quem é que está batendo no nosso calo ali e quem está só indiretamente se aproveitando de algumas relações de uso do nosso projeto. Então, quem são os concorrentes da marca que nós trabalhamos? Vou dar um exemplo do escritório da Verônica e da Nath, das duas, que daqui a pouco vai estar aí. Ô, Verônica, depois tu me diz qual é o nome do escritório de vocês. E a gente vai tentar identificar quem são os concorrentes dela. Todos os ilustradores que trabalham no contexto digital são concorrentes. Todos os ilustradores que trabalham com, digamos, os modelos de trabalho delas, que são mais para, digamos, indústria, que é mais para o... Tá bom, depois a gente ajuda para nomes. Que são mais para, talvez, a área editorial, são concorrentes. Saúde para quem espirrou e está com o áudio ligado. Eu acho que foi o Jorge. Saúde, Jorge. Espero que tu tenha feito a capa do vampiro, tá? Quando espirra, faz assim, tipo Batman. Nesse contexto de aplicação dos concorrentes, eu vou dar um exemplo. Todo mundo toma café aqui? Me digam. Ou a maioria toma café? Não. Não, café é ruim. Café é ruim? Tá, beleza. Então vamos colocar... Eu vou dar um exemplo de café, tá? Mas vamos entender isso como bebida. Se eu sou um cliente, ou estou trabalhando com um cliente que venda café, mas vendo café em pó, tipo que a gente tem o Pilão, ou que tem cafeterias locais como a Na Terra, aqui lá em Criciúma, mas que vendem o café em grão ou em pó, eu tenho os outros concorrentes diretos, que são concorrentes que vendem café também dessa forma. Só que eu tenho concorrentes indiretos do meu produto. Quem seriam os concorrentes indiretos do café coado, do café que a gente geralmente compra para fazer em casa? Alguém saberia me dizer? Alguém? Aqui tem potinho que tu mistura na caneca. O café solúvel, legal. O café solúvel é um concorrente indireto. Por quê? Porque ele não é tão diretamente como o café que eu tomo, mas ele também não deixa de ser café. Outro tipo de concorrente. Também tem aquele em grãos que De vende café? nos mercados. Ih, cara, perdi a pergunta. Repete. Tá, ok. Quem é o concorrente indireto do meu café solúvel? Vamos lá. O Nescafé, na verdade, o café que
Desculpa, eu vou agora me organizar. Quem é o meu concorrente direto do meu café coado, daquele café que eu utilizo com coador? O café Acho que solúvel, aquele de grãos também serve, né? o café de cápsula, então, tipo Dolce Gusto e tal, que as pessoas compram a cápsula para fazer, são concorrentes indiretos. Mas a gente pode colocar que o chá também é um concorrente indireto. Bem indireto, mas porque ele não vai substituir o café no sabor ou nas características, mas as pessoas entendem, e a gente pode entender que bebidas podem ser concorrentes indiretos também. Se eu pegar, por exemplo, o refrigerante, o meu concorrente indireto para o refrigerante pode ser um suco. E o suco pode se vender como algo muito mais saudável, que pode tirar argumento de venda daquele meu tipo de produto. Então, eu preciso entender quem é o meu concorrente indireto dentro desse processo para compreender como que eu vou trabalhar também e essas relações de que o meu produto ele é melhor ou tem mais vantagens daquilo que eu estou vendendo, daquilo que eu estou trabalhando, ok? Quais são os pontos positivos e negativos desse concorrente? Quais são as, digamos, deficiências desse concorrente? Como que ele está se comunicando? Então, uma das coisas legais para a gente pesquisar vão nas redes sociais do concorrente, vão no Reclame Aqui do concorrente, vão ver o que está sendo falado sobre o concorrente, como que ele está comunicando também, qual é o tom de voz dele de comunicação, quais são os produtos que ele tá ofertando, está oferecendo. Isso é muito importante para a gente compreender e entender quem é a concorrência. E daí, a gente finaliza com os objetivos do projeto. Quais são os objetivos da comunicação ou do produto que eu vou criar? Quem e quantas pessoas eu devo atingir? Esse produto ele é um produto de curta duração ou ele é um produto que vai perdurar por muito tempo? Qual é o tempo de vida? Qual é a obsolescência desse meu produto? Quais são os problemas, muitas vezes, que, na verdade, eu fui chamado para resolver? Muitas vezes vocês vão ser chamados para resolver um problema de comunicação e vocês vão ter que entender quais são as dificuldades daquele produto que já está acontecendo ou já está vendendo. Talvez vocês vão ser chamados porque o cliente vai chegar para vocês e vai dizer: olha, designer, eu preciso de vocês porque o produto não está vendendo. E se ele não está vendendo, por que ele não está vendendo? E daí vocês vão ter que compreender isso com o cliente, entender no ponto de venda, entender as características, e daí vão descobrir que não está vendendo porque a embalagem é horrorosa, ou não está vendendo porque ele não está comunicando com o cliente, com o público certo, ou não está vendendo porque ele não está tendo o cuidado que ele precisa no ponto de venda. E daí são características que vocês vão perceber e coletar isso dentro das informações do briefing. Então, quais são as peças sugeridas, o conteúdo básico, qual é o posicionamento do produto, como que ele está, e da empresa, como que ele está se posicionando, como que ele está se comunicando ali, qual é o público, e daí isso pode ser segmentado, porque eu tenho muitas vezes o público da marca, o público geral, mas também posso ter o público específico daquele meu produto. Então, isso é importante eu perceber. Quais são as regiões que esse produto está sendo vendido? Como eu comentei com vocês, a laranjinha Água da Serra, ela é vendida aqui em Santa Catarina e vendida em Curitiba. Quando eu falo que o meu público de Santa Catarina é diferente de Curitiba, tem muitas características de comunicação que vão ser alteradas. A embalagem pode ser a mesma, mas a forma como eu comunico, ela vai ser alterada no processo. O estilo da empresa, da linha, da marca e como que eu vou trabalhar, para a gente muitas vezes não correr o risco do seguinte: digamos que vocês foram contratados pelo Pipoca Beija-Flor. E vocês recebem toda a linha de produtos da Pipoca de Beija-Flor e é colocado para vocês o desafio: preciso de novas embalagens para que o meu produto se torne um pouco mais moderno dentro do mercado. E daí vocês criam novas embalagens para Pipoca Beija-Flor, colocam lá um estilo de papel de plástico mais fosco, trabalham com formatos e linhas um pouco mais gourmet, só que o produto é o mesmo. O produto ele quer se manter dentro de um custo que é o mesmo. E o que vocês estão gerando de ruído? Aquele público que entendia quem era Pipoca Beija-Flor vai achar que o produto está mais caro. E talvez isso vai encarecer o produto. Então, cuidado na hora de construir e entender que quem é o público que direciona aquele meu produto e quem, muitas vezes, é o público que eu quero atingir com aquele produto novo que está sendo desenvolvido. Ok? Entendido até aqui, gente? Tudo ok? Posso dar Acho que sim. sequência? Posso dar sequência aos demais? Eu estou abrindo o bate-papo aqui. Sim? Vocês estão aí? Posso? Tá, ok.
Tá, ok. Ó, o pessoal tá... Verônica com a mão levantada. Tá, legal, Verônica. Eu recebo esses contextos de informação de vocês aqui. Ok, eu vou dar sequência, tá, gente? E daí a gente vai entrar agora dentro de uma etapa que eu gosto bastante de discutir, e daí eu vou falar sobre isso, depois a gente faz uma pausa, talvez uns 5 minutinhos para vocês tomarem uma água, se vocês quiserem, e daí a gente retorna para dar sequência também na nossa parte expositiva e depois para o nosso contexto mais prático, tá? Então, dando sequência aqui nessa tela, eu chego num ponto que vai muito ao encontro do nome da nossa aula de hoje, que é muito além do... Ei, Rinodê! Oi? Não é pirâmide, Letícia, não é isso aí não. Vai muito ao encontro do nosso título de aula, que é muito além do briefing. Por que eu digo que a gente tem que ir além do briefing e, na verdade, ir além de superficialidade de pesquisa? Para muitos designers, conversar com o cliente, conversar com aquele nosso contratante, já basta. Então, eu vou simplesmente conversar com eles, eu vou apresentar para eles um questionário, ele vai me responder e eu vou dizer, tem um briefing. E talvez para quem trabalha em agência de publicidade isso seja um déficit muito grande, porque talvez essas pesquisas elas passam de mão em mão e quase criam um telefone sem fio para chegar no diretor de arte, no designer, no criativo. Quando a gente está falando sobre construir um briefing efetivo ou construir um grupo de informações efetiva, a gente precisa entender que quando eu estou... Vocês conseguem ver a seta aqui, a minha seta do cursor? Só alguém me posiciona se consegue ver. Sim, dá para ver, só não pode mexer tão rápido. Tá, beleza. Quando vocês estão simplesmente na base de entrevista, entendam isso aqui como um grande rio ou um grande mar, onde a gente está na superfície e a gente está na profundidade na parte de baixo. Quando a gente está numa base de entrevista ou só de pergunta para o nosso cliente, a gente vai estar numa relação que é muito explícita, ou seja, eu consigo talvez ir na internet e entender o que o cliente já me disse, o que está acontecendo com a marca. Então eu vou saber bases de dados muito óbvias, o que o cliente vai dizer, o que vai pensar, e muitas vezes ele vai estar omitindo informação. Eu não estou dizendo que o cliente mente, eu estou dizendo que muitas vezes as informações elas vão ser omitidas dentro do processo quando eu faço só um questionário, quando eu converso só com o diretor da empresa, quando eu converso só com o gestor de marketing daquela empresa e eu não tenho um entendimento maior do negócio. Então, entrevistas principalmente uma coleta de informação, pode ficar muito no raso daquela minha coleta de base de dados para o briefing. Quando eu mergulho um pouco mais, ou quando eu começo a fazer observações, e observações vão, digamos que vocês como designers passem um dia como cliente, ou passem um dia na empresa que vocês estão entendendo, estão conhecendo. Digamos que vocês vão começar a atender uma empresa de plástico, uma empresa cerâmica aqui de Criciúma, e vocês vão entrar nessa empresa e ficar um dia inteiro lá. Ver como é que é processo, ver como é que as pessoas trabalham, ver como é que elas agem com a produção, como que o pessoal comunica, como que é o entendimento interno. Ou vocês vão para um supermercado, vão para um ponto de venda, para a loja desse cliente, e vocês vão observar como que esse produto é vendido, como que aquele cliente está se comunicando com o usuário final dele. E daí vocês vão entender o que essa empresa, essa marca, faz e usa, o que essas pessoas estão criando, e vão perceber algo que é mais observável e algo que é mais tácito, do dia a dia, algo que é informação que ela pode até estar na entrevista, mas só observando para acontecer. Só que a gente afunda mais nesse nosso poço aqui quando a gente entra nas sessões generativas. E o que são sessões generativas? É quando a gente pega um grupo de pessoas, que pode ser um grupo de pessoas da empresa, tira elas da empresa,
ou um grupo de clientes e consumidores, tira eles da empresa, leva lá para o nosso escritório, coloca numa sala específica que eles vão ficar fora do trabalho deles e começa a fazer várias práticas, que são práticas para entender como é que é comportamento com o cliente, quais são as dores deles, quais são os objetivos deles enquanto marca, e não simplesmente de um grupo específico de gestores, mas de todos que fazem parte do processo. A Patrícia comentou comigo que trabalha numa empresa de logística. Então, se eu simplesmente for atender a empresa da Patrícia e conversar com ela que trabalha numa parte de comunicação e com o gestor principal dela, eu vou ter talvez bases mais rasas da informação. Eu posso até ter muita informação legal, importante, mas se eu fizer um trabalho, uma sessão generativa com os caminhoneiros, com as pessoas que estão a campo e estão fazendo todo o processo de entrega, eu vou ter mais informações. Então percebam que o processo de construção do briefing para empresas um pouco maiores, muitas vezes vai ser 1, 2, 3, 4 reuniões que eu vou ter que fazer para coletar toda essa base de informação, para entender o quanto eu, enquanto designer, vou auxiliar no produto, no serviço que eu vou desenvolver. Ficou claro isso para vocês, gente? Alguma dúvida nessa construção? Não, nenhuma dúvida. Ok. Então, é importante que a gente perceba que, dentro do processo que a gente está construindo aqui, o contexto de desenvolvimento de um briefing, ele vai nutrir muita informação, ele vai nutrir bastante informação do nosso cliente. Para clientes que são regulares a nós teremos uma grande coleta e depois pequenas reuniões para objetivos de novos projetos. E para clientes que são únicos, a gente vai ter uma coleta que vai ter a necessidade desse projeto. Tá? Podemos fazer uma pausa de uns 5 minutinhos e daí a gente retorna? O que vocês acham? Vou tomar aqui a gravação e vou falar com vocês um pouquinho sobre o contexto de ir além do briefing. E como que a gente vai além do briefing, tá? É importante saber disso porque nem todos os trabalhos que a gente vai desenvolver, nem todos os projetos que a gente vai desenvolver, eles vão necessitar dessas ferramentas todas de coleta. Mas é importante que vocês saibam, é importante que vocês compreendam como que elas existem, que vocês podem trabalhar com elas e que elas podem ser importantes para o projeto de coleta de informação dentro do briefing, ok? Então, antes de qualquer coisa, nós designers temos digamos, uma filosofia que a gente precisa sempre entender que tudo que a gente está criando está sendo criado para pessoas. Tudo que a gente está desenvolvendo está sendo desenvolvido para pessoas. Por mais que a gente crie para marcas, por mais que a gente atenda CNPJs, as pessoas que estão lá no front, no final, na parte de compra. Então, a gente precisa entender o quanto a gente vai chegar a essas pessoas da forma mais efetiva possível. Tá? E daí a gente tem algumas ferramentas para entender pessoas. E daí é muito legal, por quê? Porque para alguns clientes a gente vai simplesmente coletar informação deles, entender dentro da empresa, da equipe, mas a gente também vai ter bases de pesquisa que vão ser compreendidas pelo usuário. Quem é esse usuário? Quem são as pessoas que estão consumindo aquele determinado produto que a gente vai acabar mudando a embalagem ou criando novos para aquela marca. E daí eu vou passar para vocês aqui algumas relações de ferramentas e talvez métodos que são mais de coleta de informação. Isso tudo vai nutrir uma base da construção do briefing. Se a gente tivesse que pegar toda aquela as etapas de todos os métodos projetuais, essas ferramentas nos ajudam a ter estrutura de informação. Porque aqui a gente está tentando compreender quem é o usuário, quem são as pessoas que estão por trás daquele produto que eu estou desenvolvendo, ok? Então vamos lá, vamos começar com algumas delas, algumas de coleta. E a primeira delas, deixa eu voltar aqui, a primeira delas é o kickoff de projeto. O que é o kickoff de projeto? O kickoff de projeto é a reunião inicial que a gente tem com o nosso cliente. E essa reunião inicial que a gente tem com o nosso cliente, ela vai dar o start daquele produto que a gente está desenvolvendo. Então, é uma reunião com toda a equipe, é uma reunião com os envolvidos, é uma reunião com aquelas pessoas que estão ali para nos ajudar dentro do projeto.
Dentro dessa reunião, a gente pode estabelecer uma ferramenta chamada Matriz CSD. Eu gosto bastante dessa ferramenta, a gente vai fazer uma atividade no final da aula com todo mundo junto nessa ferramenta aqui. E ela é uma ferramenta para a gente entender quais são as características de certeza, de suposições e de dúvida que aquele cliente, que aquelas pessoas têm sobre aquele problema, sobre aquela necessidade de projeto. Porque às vezes o meu cliente ele quer que eu desenvolva um determinado produto, mas ele não sabe o motivo exato daquilo. Então, ele quer identificar por que as pessoas não estão comprando aquele produto delas. Então, a matriz CSD, tá, tranquilo, Verônica, mas daí eu vou deixar compartilhada a tela da atividade, daí tu acompanha a gente, tá? A matriz CSD, ela vai ajudar a gente a compreender quais são as certezas, suposições e dúvidas, para que depois, nas dúvidas que nós tivermos aqui, a gente ir para o que a gente chama de Desk Research. O que é o Desk Research? É uma pesquisa que eu vou fazer, que eu vou desenvolver na internet, em e-mails já publicados sobre aquele meu usuário ou aquele meu cliente. Então, eu comentei com vocês lá antes que a gente iria trabalhar, por exemplo, com uma pesquisa em Reclame Aqui. Eu tô trabalhando com um cliente novo, eu vou no Reclame Aqui para descobrir tal informação. Ou eu estou trabalhando com um cliente específico e eu preciso de uma informação que está na prefeitura, que está no Facebook, que está em tal site. Eu vou lá nesse site, vou coletar esses dados e isso vai me ajudar dentro dessa base de informação. Uma outra ferramenta que nos ajuda para a construção do briefing é a linha do tempo. A linha do tempo é uma pesquisa que vai nos moldar como que esse cliente ele foi se construindo ao longo do tempo dele. Ele vai ser trabalhado com a equipe, com as equipes ali, e também entender se o produto dele oscilou por alguma tendência ou não, ou oscilou por algum contexto de sazonalidade. Digamos que eu tenho um cliente que vende mais no Natal, eu tenho um cliente que vende mais no Dia dos Namorados ou na Páscoa. Vou dar um exemplo. E daí vocês podem me falar aqui, quais são os produtos que vendem mais em Dia dos Namorados e Dia das Mães? Podem me dizer. Chocolate, flor. Ok, chocolate, flor e talvez perfume, né? Pode entrar aí dentro desse aspecto. Caneca personalizada. Caneca. Não, por favor, parem de dar caneca personalizada para as pessoas. Mas, ok. A gente tem aí produtos que eles têm uma alta muito grande dentro desse pico temporal, mas que às vezes eles têm baixas em alguns outros momentos. Então, é importante saber sobre essa linha do tempo também do nosso cliente, do nosso produto. Outra coisa, projeção de tendência. Como que aquele produto vai estar daqui 5 anos? Como que aquele produto vai se transformar daqui 5 ou 1 ano, talvez? Então, é interessante que vocês façam uma pesquisa de comportamento também com os usuários de vocês ou com os clientes de vocês, se aquele produto ele vai sofrer algum tipo de alteração ou algum tipo de mudança dentro de um contexto tecnológico, por exemplo. Percebam como a gente lida hoje com o celular. É diferente como a gente lidava 5 anos atrás. E eu falando 5 anos atrás, vocês tinham aí 13, 14, 15 anos, alguns, vocês talvez já tinham o celular e usavam muito o aparelho para funções que hoje vocês quase nem usam, né? Eu que sou uma pessoa um pouco mais velha, hoje não gosto e não uso mais com tanta frequência o celular para ligação. A gente usa até e fala smartphone, a gente nem fala mais celular. Celular é mais baby boomer, né? É mais antigo. A gente usa o celular muito mais para ferramentas digitais, para uso digital, do que para a própria telefonia, que é o que a gente até assina ainda planos de telefonia, ou tem isso só para ter um número para funcionar no WhatsApp, para funcionar em outros meios. Um outro contexto de pesquisa é um que eu particularmente uso muito e adoro fazer, que é o benchmarking em referências. O benchmarking em referências é uma forma de pesquisar concorrentes, mas também uma forma de pesquisar inspirações. O porquê que é interessante fazer a pesquisa de benchmarking? Porque geralmente, entendendo competidores ou entendendo outras marcas, eu vou ver inspirações que podem me ajudar dentro daquele tipo de projeto. Então, ver o que aquelas pessoas estão fazendo de legal, o que elas estão fazendo de ruim, e entender como que isso pode ser utilizado
a favor daquela minha marca ou daquele produto que eu estou desenvolvendo e criando. Então, um benchmarking é uma pesquisa também, uma pesquisa para saber quais características que podem ser inspiradoras para aquele meu tipo de produto ou aquilo que eu estou desenvolvendo. Uma outra ferramenta de pesquisa que a gente utiliza são os cenários paralelos. O que é o cenário paralelo? É quando eu vejo em outros tipos de negócio, outros tipos de serviço, formas que podem me servir de inspiração. Eu trago aqui um exemplo para vocês. Uma empresa que está desenvolvendo um evento pode se inspirar em uma estrutura de metrô ou em parques de diversão pelo mundo para melhorar a questão de acesso ao evento. Então, por exemplo, se eu estou desenvolvendo um serviço ou um produto específico, eu posso perceber em marcas diferentes, em clientes diferentes, como eles fazem e trazer isso para o meu contexto. Então, cenários paralelos ajudam bastante a gente compreender como que vai ser esse tipo de informação que pode ser inspiracional para nós enquanto criadores. Não para copiar, mas para se inspirar dentro daquilo que a gente vem a desenvolver. Um outro fator interessante que eu gosto muito, que a gente não vai poder fazer nesse nosso contexto de confinamento, é o safari de serviços. A Letícia já fez a disciplina de design de serviços comigo e que vocês farão mais no final do curso, mas safari de serviços é basicamente a gente se colocar no lugar do usuário e fazer todas as ações que o usuário faria. Vou dar um exemplo. A rede Giasse de supermercados instalou aqui o self-checkout. Self-checkout é quando vocês não precisam ir no caixa, vocês passam o produto de vocês em uma máquina e essa máquina ela vai contabilizar quanto que vocês gastaram, vocês vão pagar no cartão e ela vai fazer o checkout e vocês saem sem ter contato com pessoas, com o caixa tradicional. Se eu for fazer um safari de serviços, eu como usuário, mas com o olhar do designer, vou fazer todas as etapas, anotar todas as minhas dificuldades, anotar o meu tempo, anotar como que eu compreendi aquele processo para trazer isso como informação. Porque se eu pergunto para o dono do supermercado se é uma prática que está funcionando, ele vai dizer sim, está funcionando, está sendo interessante, está evitando fila. Se eu converso com o usuário pode dizer, eu tive dificuldade. No quê? No sistema, mas eu não sei no que ele teve dificuldade de fato. Se eu vou até lá, eu vou fazer esse safari de serviços, eu vou ter esse envolvimento e eu vou compreender um pouco mais quais foram essas reais dificuldades. Então, isso é muito útil para aqueles que têm, principalmente clientes que são clientes de ponto de venda ou com um atendimento nesse recurso. Patrícia, vou dar um exemplo aqui do teu caso de logística. Digamos que vocês têm que criar alguma campanha ou alguma coisa importante para a empresa. E a equipe que está desenvolvendo precisa entender como é que é também o dia a dia dos próprios motoristas. Uma forma de safari de serviços, e daí também de pesquisa participativa, que daqui a pouquinho eu vou falar, é, quem sabe, tu viver um dia na vida junto com o motorista. Tu ir fazer uma entrega que não seja tão longe, ou enfim, faz uma viagem de ida e volta, e entende como que é a rotina desse motorista para compreender um pouco mais de informação e trazer aí um repertório de briefing mais prático e talvez mais assertivo naquelas informações que vão ser geradas, ok? Vamos lá, o shadowing, esse aqui particularmente, ele é engraçado e ele parece ser perigoso. Por que ele parece perigoso? Porque o shadowing nada mais é do que vocês serem sombra. Então, digamos que vocês vão até o supermercado, vocês querem saber como é que o usuário está se comportando no supermercado. Vocês mantêm uma distância dele muito maior do que a distância de coronavírus, tá? Vocês se mantêm aí numa distância de uns 5 metros e começam a acompanhar esse usuário em todos os pontos que ele vai estar desenvolvendo, vai estar fazendo no percurso dele no supermercado. Mas ele não pode saber que vocês estão seguindo ele. Por quê? E eles percebem. Eles percebem. Cuidado, tá? Porque no shadowing vocês vão observar comportamento. E daí, o antropólogo ou designer que fazia esse tipo de pesquisa antigamente tinha que estar com um bloquinho de anotação, e isso era terrível. Nós, hoje, podemos estar no celular, a gente pode estar fazendo anotações ali, ninguém vai perceber que a gente está acompanhando aquela pessoa, a gente nada mais está do que, às vezes, digitando no celular, e a gente vai passar pelos setores e ficar de olho em como que é o comportamento dessas pessoas
e desse fluxo de pessoas. Por que eu digo isso e por que é interessante? É um stalking, tá? É total stalking, só que é um stalking profissional, a gente não publica nada de privacidade das pessoas, a gente só coleta informação. Por que ele é interessante? Eu vou dar um exemplo que eu dou em design de serviços e que faz muito sentido. Digamos que vocês vão hoje, ou digamos amanhã, no supermercado, tá? Vocês estão indo no supermercado para fazer as compras para os pais de vocês que não estão saindo de casa e vocês vão no supermercado em um momento de confinamento. Então vocês vão ver um hábito de consumo que é diferente de um hábito de consumo de final de mês tradicional. Não dá para a gente comparar as formas de comportamento do nosso grupo de pessoas hoje com um grupo de pessoas no dia a dia. Então, é interessante que vocês percebam que existem diferenças de comportamento. Então, o shadowing ajuda a perceber como que são esses comportamentos em, principalmente, empresas que prestam serviço. Como que é comportamento no telefone? Como que é comportamento em chats? Como que é comportamento na compra de determinado produto? Então, é interessante a gente perceber que existem diferenças e isso ajuda bastante nessa nossa coleta de informação, ok? O diário também é muito legal. O diário vocês podem fazer também em modelos de agenda, podem trabalhar com o Trello. Aqui vocês vão ter tarefas e muitas vezes contextos que vocês vão pedir para o usuário fazer. Por exemplo, se vocês podem ter um grupo com 4 ou 5 usuários que vão estar junto com vocês na base de pesquisa e vocês vão dar tarefas para esses usuários fazerem. Digamos o seguinte, vocês querem entender rotina com aquele determinado produto. Vocês querem fazer uma melhoria em um produto doméstico. Então, vocês elenquem pessoas que podem utilizar esse produto ao longo de uma semana e essas pessoas vão anotar como que foi a rotina delas dentro de um diário e passar isso para vocês. Eu acredito que vocês vão ter ergonomia no semestre que vem e uma das práticas que o professor Davi vai trabalhar com vocês vai ser um teste ergonômico com produtos. Basicamente, quando a gente quer fazer melhoria em algum tipo de produto, a gente faz esses testes, seja com nós mesmos, mas também com usuários prestando esse tipo de serviço. A gente pode deixar produtos com esse tipo de usuário, testes, por exemplo, eu faço parte de uma empresa de colchão, eu faço parte de uma empresa de travesseiro. Eu entrego para um grupo específico esses meus produtos e peço para eles testarem ao longo de uma semana e me darem feedback de como que foi o uso dentro daquele tipo de produto. Então, isso acontece desde uma base de dados inicial a também uma base de feedback do produto já consolidado. Seguindo aqui, o workshop de entendimento é basicamente quando eu reúno um grupo de pessoas para perceber como que elas entendem isso. A gente também pode tratar esse workshop de entendimento como focus group, e esse focus group ele é utilizado onde eu tenho um grupo de pessoas numa sala, eu entrego o produto para ela ou entrego o problema para ela e vejo elas discutindo sobre esses produtos e esses desafios. Essas pessoas vão discutir, isso vai ser colocado, gerado dentro de um documento e esse workshop de entendimento vai me ajudar a construir esse briefing que eu vou entregar depois para a equipe criativa ou vai me ajudar dentro do desenvolvimento do projeto. Pesquisa quantitativa ou pesquisa qualitativa. A pesquisa quantitativa é uma pesquisa que eu vou me basear muito mais em dados numéricos e a qualitativa em característica. Eu gosto de dar um exemplo que diferencia muito pesquisa quanti e quali, que é o seguinte: pesquisa quantitativa, eu quero saber quantos carecas tem na SATIC. E daí a gente vai fazer uma pesquisa, enviar um formulário e tentar identificar a quantidade de carecas que se tem na SATIC. Ok? É quantitativo. E daí eu descubro que tem 30 carecas entre as 1.500 pessoas que estão na SATIC. Nós temos, então, um índice lá de 0, tantos por cento de carecas na instituição. Isso é quantitativo. Isso eu quero saber o quê? Eu quero saber essa quantidade. O como, né? E quando eu falo da qualitativa, eu estou falando em quais são os tipos de cabelo que eu tenho na SATIC. Então, quais são os tipos, não a quantidade deles, mas quais são? Cabelo cacheado, cabelo pintado, cabelo raspado,
careca, cabelo liso, enfim, quais são os tipos de cabelo que se tem dentro da instituição. E daí eu estou tratando de qualidade, por isso qualitativo. Dentro de um processo quanti e quali, quando eu falo de uma pesquisa quantitativa, ela vai ser muito válida quando eu trabalhar com muitas pessoas. Por isso eu tenho um formulário que vai ter uma base de erro e daí essas quantidades vão me induzir se aquele grupo de pessoas compra ou não compra aquele produto. Pesquisas quantitativas vão informar o que acontece e pesquisas qualitativas como e por que isso acontece. Qualitativas, quando eu faço uma pesquisa quali para buscar característica, eu vou deixar perguntas abertas. Eu vou fazer isso numa entrevista frente a frente. Eu vou fazer com poucas pessoas. Eu vou observar o comportamento das pessoas, porque eu quero entender como e por quê. Pesquisas quantitativas, eu vou ter dados mais numéricos, então eu vou fazer com maior número de pessoas, com perguntas mais fechadas. Isso vocês vão ter ao longo do curso também e vão compreender um pouquinho mais como se utiliza essas bases de pesquisa. E a última, que é participação. E daí isso é muito legal para o designer, que está sempre levantando a mãozinha, eu participo, eu estou dentro do processo, que vocês se colocam como usuário. Vocês vão ter uma pesquisa participativa que vai envolver um safari, que vai envolver um teste de produto, que vai envolver um entender do cliente. Uma pesquisa participativa, por exemplo, na Água da Serra, quando eles lançaram os chás, eles entregaram para a gente todos os chás, entregaram todos os produtos que estavam sendo construídos para a gente desenvolver as embalagens e a comunicação, e a gente experimentou os chás. E nesse experimentar os chás, a gente também deu feedback para eles. E isso nos ajudou na construção do desenvolvimento das embalagens. Então, entender como que é o produto faz muito sentido. Entender como que vocês se colocam no lugar do usuário faz muito sentido para a gente ter aqui, dentro da nossa fase de pesquisa e de abordagem, um contexto muito mais participativo. Então, se coloquem, sempre tentem se colocar e entender sobre o cliente que vocês estão trabalhando. Tá? A Letícia está comentando sobre a Anaterra. A gente fez um trabalho de práticas de design, né, Letícia, no semestre passado, que os acadêmicos tiveram que fazer projetos para a Anaterra Café, que é uma cafeteria aqui de Criciúma. E o primeiro encontro foi ir até a Anaterra, foi se colocar como usuário da cafeteria, foi entender a coleta de briefing, mas também experimentar os produtos ali. Então, isso faz parte do negócio. Alguns produtos vão ser impossíveis da gente experimentar. Digamos o seguinte, eu já atendi empresa de esquadria de alumínio. Eu não vou tirar minha janela para colocar uma janela da empresa para compreender isso, mas eu fui na fábrica, eu fiquei 2, 3 dias na fábrica, então compreender um pouco mais do contexto de negócio ajuda muito vocês a ir além do briefing para desenvolver qualquer tipo de projeto que vocês venham a desenvolver, ok? Eu vou interromper esse compartilhamento aqui, eu volto com vocês e gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, se está claro para todo mundo essa nossa fala. Vocês podem utilizar o nosso chatzinho ali. Tá suave, Augusto? Tá, então beleza. Tudo certo, Luísa? Tá Legal? suave. Oi, quem falou? Tá de boas, entendi. Tá, beleza, Verônica, ok. Então a gente vai agora, gente, fazer uma prática e que eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês uma ferramenta. Opa, peraí. Tivemos um problema técnico, bati no meu fone. Eu vou compartilhar com vocês uma ferramenta e vou pedir para que vocês tentem entrar nessa ferramenta, tá? Essa ferramenta é uma ferramenta de compartilhamento coletivo, todo mundo vai conseguir entrar ali e acessar. Eu vou compartilhar com vocês uma tela. Aqueles que estão no celular e não conseguirem, vão nos acompanhar, eu vou estar com o áudio ligado, eu vou estar falando também, vão nos acompanhar no desenvolvimento dessa prática. Então, fiquem tranquilos caso vocês não consigam acessar quem está no celular, tá? Quem está no computador, daí só clica no link que eu vou passar aqui e daí vocês podem trabalhar isso no link, ok? Eu vou só abrir a página aqui e compartilhar o link com vocês. Vocês só aguardem um minutinho, por favor. Ele está só reconectando
aqui. Eu vou compartilhar esse link. Eu não sei se vocês já ouviram falar na plataforma Miro. Miro é uma plataforma de boards coletivos. Então, todo mundo consegue trabalhar dentro dessa plataforma. Acabei de compartilhar aqui para vocês um link, tá no chat compartilhado. Vocês podem entrar ali, ele vai pedir para que vocês talvez façam um pequeno login da conta de vocês, se vocês quiserem entrar com o Google e tal, que é mais fácil. E daí vocês vão ser direcionados para essa página que eu compartilhei aqui com vocês, tá? Eu vou fazer o seguinte, enquanto vocês estão entrando ali na plataforma, eu vou compartilhar a tela de trabalho lá do Miro, e daí Verônica e Letícia, que estão no celular, a Josi, eu acho que está no celular também, vão nos acompanhando por aqui nessa construção, ok? Para que todo mundo tenha acesso. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Compartilhei. A Luísa já teve acesso, o Jorge já teve acesso. Eu tô vendo aqui a setinha do Jorge. Vocês vão perceber, vocês podem, para aqueles que estão comigo na ferramenta, vocês podem, com o Roll-On para frente e para trás, vocês têm o zoom, tá? Ele vai trabalhar dessa forma. Eu construí nessa ferramenta aqui uma matriz CSD. Letícia e Verônica, vocês conseguem visualizar isso bem? Só abram o áudio de vocês. Letícia e Verônica? Sim. Tá, legal. Espera aí que eu tava perdida. Ótimo, que bom, que bom. Letícia, tu já trabalhou matriz CSD comigo em design de serviço, então eu só estou recapitulando aqui para você, mas para os demais ela é uma ferramenta importante e a gente vai construir juntos aqui, gente. Quem está entrando, eu vi que o Augusto, Jorge... Era aquela que a gente fazia com post-it, né? Isso, daí agora a gente vai fazer com um post-it virtual, já que estamos confinados, né? Aqui é o seguinte, gente, a matriz CSD, ela é uma ferramenta... Bom, só para introduzir, né? Essa aqui, para quem não conhece, é uma ferramenta de compartilhamento coletivo de boards. Ela é uma ferramenta gratuita, com limite de 3 boards por conta. Então, por exemplo, vocês estão sendo compartilhados no meu board, mas vocês podem, na conta de vocês, criar mais 3 boards. Vocês conseguem fazer mapa mental, vocês conseguem fazer vários recursos aqui, trabalhar com o cliente de vocês de forma remota também. E isso ajuda muito e é muito legal para o desenvolvimento de projeto, tá? Eu já deixei pronto aqui para vocês a ferramenta da matriz CSD com as certezas, suposições e dúvidas, tá? E nós teremos como desafio aqui colocar as principais certezas, suposições e dúvidas de um cliente fictício que eu coloquei aqui para vocês, que é a CTU. Para quem é de Criciúma, sabe que a CTU é uma empresa de ônibus e de transporte aqui da cidade e ela nos contratou a gente enquanto empresa para criar uma proposta de sinalização para o sistema de ônibus. Só que a gente precisa, primeiro de tudo, compreender quem é esse cliente nosso, tá? Então, o desafio que eu faço para os nossos colegas que estão aqui conectados é o seguinte: vamos começar com as certezas e eu gostaria que vocês fizessem o seguinte, ó, se vocês observarem aqui no Miro, no cantinho esquerdo tem um toolbar, tá? Tem várias setinhas aqui, várias coisas de informação. No canto esquerdo, vocês têm a parte ali de templates, a seta templates, a parte de texto e o quarto item é o sticky note. O sticky note é o post-it. Vocês vão selecionar um post-it, vão colar um post-it aqui, vocês podem mexer nele e tal, e vão escrever alguma certeza que vocês tenham a respeito do sistema de transporte de Criciúma, ok? Então, certeza. A gente tem certeza sobre
Horário, uma certeza que eu tenho é que existem 3 terminais principais. Então, isso é uma certeza. Então, eu vou colar aqui esse post-it na relação de certeza. Quais outras certezas que nós temos sobre o sistema de transporte? Quem gostaria de já pegar um post-it e já colocar aqui, gente? Vamos fazendo. Bem coletivo mesmo. Augusto, pode colocar. Jorge e os demais colegas que estão aqui podem ir colocando certezas que vocês têm. Por exemplo, vocês têm certeza de horário? Legal, ônibus definidos pela cor. Sabe que tem um amarelinho. Que pena, quem está no celular não aparece a barra. Luísa, tenta ver se talvez no celular não tenha um itemzinho, um menu sanduíche, alguma coisa que tu consiga ver. Ou pelo menos vai nos acompanhando ali, que daí já é interessante. Ônibus expresso, terminal até o terminal. Alguém sabe o horário dos ônibus, para talvez colocar aqui? O amarelinho funciona do quê? Das 6 à meia-noite? Se caso isso não é certeza, existe por exemplo, existe uma tarifa única? Ou quais são as formas de valor ou de transporte? O que a gente conhece ali? Existe um cartão, né? Então eu posso colocar cartão ali. Ô, Diego. Oi, pode falar. Tem horários de pico? Olha só. Vocês saberiam dizer como certeza se existe horário de pico, gente? E quais são os horários de pico? O Augusto está escrevendo ali, ele vai colocar, ele vai colocar 12 horas. Eu acho que tem um horário de pico de manhã também, né, Augusto? Legal. Ô, Patrícia, não tem problema. Ô, Patrícia. Ô, Patrícia, tu vai ser bem útil na fase de suposições e dúvidas, tá? Já que tu não conhece o sistema aqui, já por ser de Tubarão, mas quando a gente entrar em suposições e dúvidas, tu já vai nos ajudar e eu já explico o porquê, tá? Olha só, existe... ótimo, gratuidade para idosos. Já que a gente está fazendo um sistema de sinalização, vocês sabem se existe já sinalização dos ônibus? O que a gente tem? Tem meia passagem para estudante, esses ônibus daqui? Olha só, tem meia passagem? Tem valor reduzido para estudante, né? Então a gente pode colocar valor reduzido para estudante. Para professor. Tá, legal. Então a gente pode colocar aqui. Valor reduzido para professor. Ok. Mas será que isso é uma coisa já sinalizada ou vocês sabem por que sabem? Daí a gente entra num fator interessante aqui dentro da nossa matriz, tá? Nós estamos certos de tudo isso que a gente está fazendo ou tem alguma coisa que é uma suposição, a gente acha que existe? Quem poderia me responder? Olha, até agora tudo que eu escrevi ali é de certeza, assim, tipo de... Tá. Ok. Porque a gente pode fazer o seguinte, daí eu peço para a Patrícia, que está com a gente aqui também, e talvez os outros colegas que estão, só deixa eu perguntar, Érica, qual o motivo que por que tu não está conseguindo? Tu consegue abrir o áudio para a gente? Faleceu. Vamos lá, vamos só dar sequência aqui. Aqueles colegas que não estão conseguindo entrar podem continuar acompanhando a gente aqui, tá? Vamos tentar aqui identificar suposições. Suposições são achismos,
são informações que a gente não tem certeza, que a gente pode colocar dentro desse contexto. Patrícia, tu pode colaborar bastante nesse momento de suposições ou coisas que tu acha que pode ter dentro do amarelinho. Ou do amarelinho não, das redes, amarelinho é como a gente fala de um sistema de transporte, né? Das redes de ônibus. Por exemplo, tu pode colocar como suposição, existem paradas suficientes para as pessoas, ou as linhas atendem todos os bairros? Isso são suposições, a gente não sabe, a gente está achando dentro desse coisa, a quantidade de lugar pré-definido, é uma suposição, a gente não sabe se existe já pré-definições para idosos, por exemplo, né, Jorge? Então, é uma suposição, existe lugares pré-definidos para idosos, ou para gestantes, né, para deficientes. Existe. Existe dentro dos ônibus, já existe os bancos para idoso, para deficiente. Então, Josi, eu vou colocar o seguinte, a gente sabe que existem, mas a gente não sabe a quantidade, talvez. Então, eu vou colocar como uma suposição de quantidade de acessibilidade. Eu vou só integrar ele aqui e daí comentar com vocês o porquê que é interessante a gente compreender essa relação, porque quando a gente está falando sobre esse contexto do ônibus e da quantidade, principalmente da suposição, quando a gente está falando de suposições, a gente está falando dessas dúvidas que podem se tornar certezas. Então, quando a gente torna essa informação certeza, é mais interessante. Mas para ela se tornar certeza, a gente vai precisar, dentro do processo, pesquisar um pouco mais. A pesquisa, o Desk Research, ou pesquisa na internet, vai nos trazer alguma base de informação. Então, por exemplo, para aqueles que não estão conseguindo acessar a plataforma, para aqueles que não estão conseguindo entrar, eu faço um pedido. Tentem entrar no site da CTU. Tentem buscar informações que vocês estão achando lá e comentem no chat ou comentem com os nossos colegas para a gente colocar de informações ali de suposições ou de certezas dentro desse roteiro aqui. E a gente vai continuar preenchendo essa matriz mais um pouquinho. O site da CTU acho que vocês conseguem achar fácil no Google. Legal. Olha só, uma suposição que a Luísa comentou é talvez utilizar aplicativos para auxiliar no sistema de transporte. Então, quanto o aplicativo pode nos auxiliar nesse sistema de transporte? Pode ser uma suposição interessante. Exatamente, o Movit mostra os horários e isso pode ser bacana para a gente entender o sistema. Então, aqueles colegas que não estão conseguindo entrar ali, eu só peço para busquem na internet algumas informações só para a gente nutrir essa Onde que base eu de acho informação sobre no site da CTU. Tu conseguisse entrar, Verônica? É que site da CTU, eu não sei, é que eu não sei como é que funciona os negócios de amarelinho aqui. Uhum. Érica, tenta entrar com a Não tua sei conta se o no de Google. vocês, mas o meu tá em falha. Tá dando falha no entrar. Tá. Então tá. Mas assim, Érica, tenta entrar com o teu site do Google. Talvez seja mais fácil. Deixa eu tentar compartilhar de uma outra forma contigo, Érica. Tu pode me passar qual é o teu e-mail, que eu vou passar um e-mail direto aqui. Pode tanto me dizer pelo chat quanto me falar que eu escrevo aqui. Érica? Bom, tá, ok. Eu vou te mandar um convite por esse teu e-mail aqui, daí quem sabe tu consiga acessar, tá? Suemi, tu estás por aqui? Tu conseguiu acessar?
Meu 3G tá meio ruim, eu vou tentar recarregar. Então, Uhum. se eu subir é porque tá ruim. Tudo bem, tudo bem. Ó, te mandei o convite, te mandei o convite, Érica. Vamos ver se tu recebe pelo Gmail e daí tu consegue acessar e entrar ali para interagir junto com a gente. Ok. Gente, um outro contexto que a gente pode já começar dentro dessa nossa investigação aqui é também as dúvidas. Quais são as dúvidas que vocês têm dentro do sistema de transporte? Quais dúvidas que a gente pode colocar aqui? E daí eu peço para todo mundo falar as dúvidas que tem dentro do sistema para colocar post-its para esse campo. Dúvidas que podem ser dúvidas exponenciais resolvidas, dúvidas que podem ser tiradas com o próprio cliente. Quais dúvidas que vocês têm dentro desse processo que a gente pode colocar aqui um dúvida? Diego, Oi, Letícia. aqui entra, tipo assim, conforto? Pode Se é entrar conforto. confortável ou não, Pode, acessível? tipo, todos os ônibus são acessíveis? E aqui é bem como pergunta mesmo, tá? Por exemplo, Augusto está colocando, existe ar-condicionado em todos os ônibus? Né? Ele botou ali, Érica, bem-vinda. Pode interagir, Érica, nos pontos que tu tiver ali, ou certeza, suposição, comentando aqui com os demais, é só ir no stick, que fica aqui no canto esquerdo, e daí a gente vai construindo. Outras dúvidas, o que vocês têm de dúvidas para quem está no celular? Diego, Pode falar. atraso ou alguma informação de, tipo, atraso, algo assim. Tá, botar aqui pontualidade versus informação. Né? A gente precisa saber se existem essas informações para o usuário. Né? Outra dúvida que a gente tem, que vocês tenham. Uma dúvida, Verônica. A Verônica caiu, né? Tá, ok. Eu tô aqui, o que foi? Uma dúvida do sistema de transporte de Criciúma que tu tenha. Na verdade, eu tenho muitas dúvidas a respeito do sistema de transporte. Então vamos lá. Diga uma para a gente colocar aqui enquanto informação. Eu vi que eles não explicam muito sobre como funciona o meio de transporte. Então, por exemplo, eu que estou nova na cidade, eu não consigo entender o funcionamento porque não tem uma explicação para quem não tá aqui, quem não mora aqui, sabe? Uhum. Ok, então eu acho ele e aonde que a um gente sistema pode complicado de explicar. E a gente pode buscar, então a gente pode até colocar como suposição que é um sistema complicado de uso. Por exemplo, em Torres, em cada parada normalmente tem um mapa, sabe? Explica qual o número dos ônibus e mostra onde ele passa. E aí é bem fácil de compreender, já que eu fico bem confusa, porque eu queria usar o ônibus por ser bem mais barato que um Uber, mas eu não entendo muito bem como ele funciona e não tenho uma explicação mais fácil. Certo, certo. O que mais, gente? O que a gente pode colaborar aqui dentro da matriz? Enquanto dúvida, o que que a gente pode colocar aqui? Em dúvida, eles têm como, por exemplo, mesmo sendo passagem na cidade, né? Eles não têm aquele sistema online também, ou eles têm? E aí, gente, para quem usa o Expresso amarelinho, existe alguma forma de compra desse sistema de forma online ou não? Ou tem que ser só via agência? Isso pode ser uma certeza, pode ser uma dúvida. Porque às vezes é complicado para quem é mais velho ficar indo num local específico e tal. Tipo, para ir lá verificar como é que funciona. Por exemplo, a minha Dinda. A minha Dinda, ela quer pegar um ônibus que vá para perto do Nações. Aí ela chega lá, ela não entende como é que funciona. Aí não é naquela parada, ela tem que ir em outra parada. Aí, às vezes, para uma pessoa de idade, é meio complicado de tu entender como é que funciona. Sim. A relação de acessibilidade, né?
Ô, Érica, eu tô vendo que tua seta tá bem distante. Se tu quiser voltar, vai com a barra para trás e para frente para tu minimizar e aumentar e descobrir onde é que nós estamos aqui. Ah, voltou. Beleza. Achou. Ok. O que mais, gente, que a gente pode colocar de informação, de certeza, de dúvida, de suposições que vocês acham que pode ser envolvidas dentro desse processo para a matriz? Aos nossos colegas que não estão aqui, que podem contribuir dentro desse processo. Eu só peço para que vocês liguem o microfone, para aqueles que conseguirem ligar o microfone comigo, só para a gente conversar aqui sobre o que a gente tem. Os colegas que estão no celular conseguem visualizar bem a matriz aqui, né? Quando a gente cria, quando a gente cria esse modelo da matriz CSD, ela vai servir para duas etapas dentro do briefing, tá? A primeira delas, que é para a gente saber as certezas que nós temos. Então aqui eu estou com a setinha nesse contexto das certezas e entender quais dessas certezas vão ser úteis para que a gente construa bases para o nosso projeto. Então percebam o seguinte: a gente compreende que existem... Deixa eu só ver quem está comentando. Não, tranquilo, Érica, tranquilo. Mas o importante é compreender aqui como que a gente elabora isso, tá? A gente pode, e a matriz CSD ela é bem utilizada com post-it, porque a gente pode muitas vezes pegar aqui, eu coloquei como certeza valor reduzido para professor, mas eu não sei qual é o valor, eu posso deixar a suposição, porque isso pode ser uma informação que pode ou não cair, ou pode ser uma dúvida de qual é o valor reduzido para professor, eu não sei qual é esse valor, então a gente pode alterar isso de um campo para outro, tá? Então, é legal a matriz, ela funciona e é muito importante que vocês façam com pessoas que podem estar contribuindo também com o processo, tá? Então, por exemplo, a Josi está comentando que o pai dela era professor da ACTU. Por exemplo, motorista. Por exemplo, o teu pai, Josi, poderia ser uma pessoa convidada para fazer parte dessa construção da matriz, porque ele vai trazer muitas certezas do cotidiano, ele vai trazer dúvidas que são do dia a dia, e isso vai ajudar bastante dentro desse processo de construção aqui. E uma das coisas legais dentro desse contexto é o seguinte: agora vamos olhar essa ferramenta como uma base de dados, tá? E daí eu vou pedir para que todo mundo, mesmo quem não é de Criciúma, que está aqui comigo, elenque o seguinte: eu peço para que vocês mudem de cor, e para mudar de cor o post-it é fácil, tá? Vocês vão só clicar nele e daí vão colocar a corzinha. Mudem de cor para um amarelo mais forte ou para um verde, enfim, para uma outra cor, os cards que têm relação direta com a sinalização. Quando eu falo sinalização, eu falo que o nosso projeto é criar um modelo de sinalização para a CTU. O que de informação de certeza, suposição e dúvida é mais, digamos, importante e interessante para nós? Vamos lá, podem pintar os post-its aqui para a gente ter essas definições. Vamos lá. Acho que se pensar bem, os horários poderiam ser uma coisa sinalizada, não? Pode. Horários podem ser. Horários pode ser algo sinalizado, que daí vocês podem estar trabalhando também. Olha só o que a gente fez aqui, tá? É interessante a gente perceber dentro... tá. Alguém pinta os 3 terminais principais. Aqui, ó, pode deixar que eu faço, para quem pediu. Pronto. Olha só o que a gente vai fazer. A gente
pode tirar agora esses post-its do caminho e deixar só os que são os mais importantes dentro do processo. Para os que têm toque, podem organizar, se quiserem organizar. Mas ele... Opa, desculpa, eu peguei um aí que o Augusto estava mexendo. E daí a gente deixa só os post-its que têm relevância com o nosso projeto. E daí isso é muito legal, gente, porque é o seguinte, quando a gente está construindo algum trabalho com o nosso cliente, eu comentei com vocês que o excesso de informação pode ser um problema também. Então, aqui eu me direciono para informações que são informações mais importantes para o projeto. E daí agora a gente vai fazer só um apanhado geral para a gente finalizar isso aqui e daí voltar para o fechamento da nossa aula, tá? Olha só, a gente tem relação com horário, tem relação com terminais, tem relação com tipos de linha, tem relação com a forma como os ônibus se comunicam também com cor ou mapa, né? A gente não colocou aqui, será que tem mapas explicativos? Será que tem aplicativo específico da CTU? Não, a gente sabe que tem o do Movit e tal. Mas daí, com esse grupo de informações que vocês estão colocando aqui, ajustando, a gente consegue identificar uma das coisas interessantes, que é qual base de dados eu vou buscar com maior informação. Olha só, quando eu for perguntar para o meu cliente, eu vou perguntar se todos os ônibus, deixa eu só corrigir aqui, se todos os ônibus são acessíveis, se as informações para forasteiros é ótimo, né? A Verônica é uma forasteira. Se tem pouca sinalização, se falta explicação para novos usuários, eu vou utilizar muito dessas suposições, dessas dúvidas e muito dessas suposições para montar um questionário para o meu cliente. E um questionário também de observação, um questionário também para entender com o meu usuário como que ele está tendo de dúvida, se essas dúvidas que eu tenho são as mesmas que o usuário tem. Então, no que nós fizemos aqui em 10 minutinhos, já nos ajudou muito para construir uma base de perguntas para o nosso cliente. Ficou claro isso para vocês? Turma, ficou claro? Nossa, agora que eu lembrei de uma coisa. Pode falar. Eu lembrei, será que esses ônibus têm aquelas plaquinhas de LED avisando para onde é que eles vão? Olha só, isso pode entrar dentro da dúvida, né? Será que todos os ônibus têm as placas de direção? Isso ajuda muito para o projeto de sinalização, né? A gente pode colocar isso. Tu vai deixar como certeza, Augusto? Porque a gente não sabe se realmente é uma certeza, né? Se todas têm. Então, a gente sabe que algumas têm, mas não sabe se todas. Talvez a gente possa... Pode falar. Eu acho que, pelo menos, né, do tempo que eu já peguei ônibus, todos eles têm, sabe? Todos eles têm, tá? Os expresso tem de, ótimo. Expresso, TPI, PCI e tal. E é legal a gente saber que tem essas certezas, porque vocês são usuários, ou por exemplo, estamos envolvendo aqui gente que trabalhou talvez na CTU, e eles vão trazer esse direcionamento, e daí a gente pode muito bem, para algum colega que colou um post-it como dúvida, já trazer para certeza aqui daquilo que a gente trabalhou. Opa! Deixa eu ver, tem colega com dúvida aqui, São João do Sul, nem ônibus direito tem, tá, Letícia? Que pena, né? Mas a gente... mobilidade acontece assim com alguns problemas. Mas olha só, fica claro para vocês isso, gente? Fica claro quanto a matriz CSD ela pode nos ajudar como uma ferramenta para coleta rápida de informação e construção, talvez, de questionamentos para o briefing? Fica assim, só tive uma dúvida, eu acho que eu não entendi essa parte. Esses que a gente tirou, que no caso não seriam tão direcionados à sinalização, certo. Fazendo isso com o cliente, a gente mesmo tira depois ou já faz no ato com o cliente? Isso vai depender muito do projeto que vocês vão criar, tá? Se é entender o cliente pela primeira vez, eu não aconselharia a tirar post-it. Eu aconselharia talvez a definir qual um ou outro é mais relevante. Como nós estamos fazendo um projeto específico, e a ideia aqui é um projeto específico de sinalização, a gente vai elencar quais são os principais para questionar o cliente, porque às vezes
informações como os ônibus são sempre pontuais, ou ônibus para mais bairros, talvez sejam informações que não vão nos agregar tanto para o modelo de sinalização. Me fiz claro, Letícia? Fez sim, fez sim. Ok, beleza. Então, gente, eu vou interromper o compartilhamento, voltar para as nossas telinhas aqui. E daí agora eu quero que vocês abram os áudios de vocês, todos os colegas têm essa possibilidade. Eu estou ativando o som daqueles que eu consigo ativar, daqueles que eu não consigo, eu só peço para que vocês ativem. E não há necessidade de abrir a câmera, vocês fiquem à vontade como vocês estão. E daí eu gostaria que vocês me dissessem o que ficou de mais relevante, mais importante da nossa aula de hoje. O que vocês entenderam de mais relevante nessa primeira etapa dentro de um processo metodológico e o que chamou a atenção de vocês? Quem gostaria de falar primeiro? O que gostaria de comentar? Então, eu gostei bastante daqueles métodos de briefing. Tá. Achei que a gente devia muito fazer alguns deles. Tá. Vamos torcer muito para que a gente saia da quarentena logo para fazer alguns mais práticos de rua. Tá? Exatamente. O da sombra seria perfeito. Sim, nossa! sim. Da sombra. Todo mundo queria ser stalker, né? Todo mundo. Mas okay. Legal. Adoro stalkear grandes corporações. Mas eu acho que foi técnicas bastante importantes, inclusive, para a gente conseguir administrar melhor o nosso briefing e tal. Ok, legal, Augusto. Quem mais? Luísa. O que eu achei mais legal, eu acho que foi até dentro da própria ferramenta. Tem um método para fazer. Então, tipo, seguir os padrões, depois reelencar o que é mais importante. Então, dentro da própria ferramenta tem método. Isso. Tem etapas que a gente pode cumprir numa ferramenta, né? Ou como que a gente pode utilizar uma ferramenta da melhor maneira para aquele tipo de cliente. Entendam que uma ferramenta de pesquisa, uma ferramenta criativa, ela não é o final, ela é um meio para que a gente consiga aquela informação. E ela vai ser flexível e adaptável de acordo com o processo. Então, vocês vão compreender como que vocês utilizam e isso faz parte do desenvolvimento. Tá? Quem mais gostaria de comentar? Ninguém mais, gente? Gostei bastante dessa ferramenta, tanto porque a gente começa a pensar num assunto específico, que nem o amarelinho, por exemplo, e aí ajuda a esclarecer tanto as dúvidas de quem está participando e não sabe como funciona, como também para quem já sabe, já consegue pensar em coisas para se melhorar naquilo. Por exemplo, o amarelinho, essa questão de informação. Por exemplo, quando tu está conversando com alguém que já entende no briefing, por exemplo, é muito fácil tu assimilar e conseguir informar algo melhor. Pelo menos foi isso que eu entendi, né? Talvez eu tenha entendido errado. Faz sentido, não faz sentido porque, assim, nós, enquanto profissionais, a gente não é obrigado a ter total conhecimento daquele serviço ou daquela marca que a gente está atendendo. Mas é importante que a gente conheça as informações prioritárias ou necessárias para o projeto. E envolver mais pessoas ali faz com que a gente tenha mais entendimento também daquilo. Então, é legal essa etapa. Ok? Ok. Beleza, gente.